Olá, eu saúdo cada um dos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Consciências Limpas. Esse texto ele consta do Manancial. E o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, reforçando, eu não escrevi o texto. Eu só vou dizer para os irmãos aquilo que eu entendi. Isto dito, vamos orar. Bondoso Pai, pedimos que Tu nos agracies com a Tua presença no momento em que vamos ler a Tua palavra e vamos refletir sobre ela. Que possamos ter ouvidos de ouvir, Senhor. Fica conosco, perdoando os nossos pecados. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, então a irmã Úrsula Lopes, que escreveu esse texto, sugere que nós leiamos 1 Timóteo 1, de 12 a 20. Então, eu vou ler aqui com os irmãos. E diz assim: Dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Então, isso é Paulo que está dizendo, né? Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Amém? Bom, então como o nosso texto de hoje fala sobre consciência, sobre consciências limpas, eu quero contar para os irmãos a história de um pré-adolescente. Este jovem, ele tinha muito desejo de ser aceito por seus colegas na escola. Nossa, para ele era muito importante que os colegas achassem que ele era o máximo. Então, um dia ele teve uma ideia. Ele falou, nossa, se eu pagar o lanche para uns 4 ou 5 colegas na hora do intervalo, eles vão me achar top, vão me endeusar e eu vou ser muito amado por toda a turma. Então ele foi falar com a sua mãe. Mãe, por favor, será que você poderia me dar aí uns 100 reais para eu poder pagar o lanche dos meus colegas? E a mãe disse, nossa, mas quanto dinheiro? E por que você teria que pagar o lanche dos seus colegas? Aí ele disse, mãe, porque eu acho que eles vão gostar mais de mim se eu puder fazer isso. Porque nunca ninguém teve essa ideia. Já pensou? Todo mundo vai me elogiar, todo mundo vai gostar de mim e eu queria fazer isso. Aí a sua mãe falou, olha, você mal tem 12 anos de idade. Eu lhe dou uma mesada de 20 reais por mês. Tá certo, não é um dinheiro assim enorme, mas você come, bebe, dorme, passeia, tudo aqui e nós patrocinamos tudo isso. Esses 20 reais é para você gastar com o que você quiser. Eu acho que se você insiste nisso, ajunte dinheiro. Em 5 meses você terá 100 reais para pagar o lanche para todos os seus amigos. Só que eu acho que não é assim que se conquista as pessoas, né? Nós conquistamos as pessoas pela nossa lealdade, solidariedade, generosidade, simpatia, amor.
não as comprando. Mas o menino não ficou satisfeito. E achou também que demorar 5 meses para juntar R$ 20 cada mês era muito tempo. E ele ficou imaginando como é que ele poderia fazer para pagar o lanche para os seus amigos, porque seria a solução ideal para que ele fosse amado pela turma. E um dia, ele passando pela rua, ele viu um mendigo pedindo esmolas. E ele tinha ali na frente dele uma latinha cheia de dinheiro. E ele começou a observar melhor aquilo lá e passou 2, 3 dias, falou, nossa, acho que nesta lata com moedas tem o suficiente para eu pagar o lanche para os meus amigos. E aí um dia ele foi andando bem devagar, esperou o mendigo olhar para o outro lado, distraído, e quando o mendigo menos pôde perceber, ele havia roubado, ele furtou a lata com as moedas e o dinheiro que tinha naquela lata. E ele correu muito, contou o dinheiro e viu satisfeito que daria para o seu intento, que era pagar o lanche para os seus colegas. Então ele foi, convidou os colegas para tomar um lanche, pagou o lanche para todo mundo e ficou muito satisfeito. Mas aí ele não conseguia mais dormir, porque a sua consciência apontava para ele e dizia, você furtou o dinheiro daquele mendigo. E toda vez que ele ia para a escola e ele passava por aquele caminho, porque ele não tinha outro caminho para passar a não ser onde estava o mendigo, aquele homem olhava para ele firmemente, como quem diz, eu sei o que você fez. E aquele olhar daquele homem não saía da sua mente. Ele começou a perder o apetite, ele não conseguia mais dormir em paz. Então a alegria que ele pensou que iria conseguir pagando o lanche para os seus colegas foi roubada no momento em que aquele mendigo passou a encará-lo com olhos de quem o denuncia. E aquilo foi acabando com ele. Um dia, ele resolveu que iria ressarcir aquele mendigo, iria conversar com ele, confessar que, ok, já que você sabe, eu confesso, fui eu mesmo quem furtei o seu dinheiro, mas eu tenho uma mesada de R$ 20 por mês e eu vou ressarci-lo naquilo que eu fiz de errado. E um dia, corajosamente, aquele menino resolveu abordar o mendigo e foi falando atropeladamente, nem deixando que o mendigo pudesse dizer, porque ele estava tão aflito e precisava falar logo o que ia no coração dele. E assim que ele chegou perto do mendigo, ele o abordou e disse, eu sei que o senhor me olha todos os dias, me culpando pelo furto que eu fiz. Eu sei que o senhor deixou de levar para sua casa aquele dinheiro porque eu roubei do senhor. Eu sei que todos os dias o senhor me lança um olhar de culpa, mas não me fala nada. Sim, eu roubei o seu dinheiro, mas eu vou ressarci-lo, eu peço perdão. Então, o menino parou de falar e ficou aguardando o sermão, o que aquele mendigo teria para dizer para ele. E abaixou os olhos e começou a esperar, a aguardar, né? E aí aquele mendigo levanta a cabeça e diz para ele, jovem, eu agradeço que você tenha vindo falar comigo. Eu agradeço que você vá me ressarcir, porque realmente eu sou muito pobre. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Eu nunca, jamais olhei para você com um olhar recriminador. E sabe por quê? Aí o menino disse para ele, por quê? Porque eu sou cego. Bom, irmãos, então a nossa história termina aqui, né? Então, na verdade, quem dizia aquele menino que o olhar recriminador estava sendo lançado sobre ele
era a sua consciência. Bom, a irmã Úrsula Lopes escolheu o versículo 19 para ser o nosso versículo-chave e diz assim: mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Então ela explica aqui que consciência é o conhecimento daquilo que você faz, do seu estado interno, de tudo que você vive. Isso é a consciência. É conhecer e refletir a respeito daquilo que você faz. Então o apóstolo Paulo aconselhou a Timóteo a conservar a fé junto com uma boa consciência. Isso quer dizer, uma consciência que fizesse as coisas e refletisse sobre elas. Porque o apóstolo Paulo queria que Timóteo tivesse o mesmo comportamento que ele tinha em relação a servir a Deus, desde os antepassados até então com a consciência limpa, né? Porque o apóstolo Paulo tinha uma boa consciência. Então, antes da vinda de Cristo, os judeus procuravam pela consciência a lei mosaica. Então, eles seguiam a lei de Moisés através da consciência. Para quê? Para conservar a consciência tranquila. Quer dizer, tem uma série de regras e normas. Se você as segue, você não fere a sua consciência e você tem paz. É assim que pensavam os judeus. Agora, os não-judeus possuem a lei em seu coração. E a sua consciência testemunha a favor ou contra eles. É o que está lá em Romanos 2. Então, como cristãos, o nosso vigor espiritual é proporcional à sensibilidade da consciência. Então, quanto mais a nossa consciência nos aponta coisas ruins, mais perdemos o vigor espiritual. E quanto mais fazemos coisas que a nossa consciência nos diz que são boas, mais temos vontade de trabalhar. Então, isso explica porque muitas vezes pessoas que se opunham à fé evangélica, quando se converteram, se transformaram em pregadores dedicados à obra do Senhor. Haja vista Paulo, né, que era um perseguidor, e quando ele se converteu, ele se tornou o melhor de todos para pregar, para fazer viagens missionárias, para trabalhar para o Pai. Então, para o cristão, a melhor formação da consciência está na imitação de Cristo. Porque se nós andamos conforme Jesus Cristo, o Espírito Santo não nos aponta o que fazemos de errado. Ele reforça a nossa consciência para que continuemos naquele caminho. Então, só o Espírito Santo de Deus pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, como está lá em João 16. Então, o instrumento que o Espírito Santo usa para nos convencer dessas coisas é a palavra de Deus. Então, se você não lê a Bíblia, se você não está conectado com a palavra de Deus, que é o modo mais próximo que nós temos de estar do Pai, obviamente o Espírito Santo não vai poder te lembrar, não vai lembrar a sua consciência daquilo que você faz errado. Então, a gente precisa sempre ler e estudar a palavra para aprender de Cristo. O único lugar onde a gente aprende é aos pés de Jesus, aos pés da sua palavra. Então, a gente aí, então, reconhece os nossos erros, confessa e assim mantém a nossa consciência limpa diante de Deus. Então, nós não podemos ser como aquele menino que acha que o Pai está condenando os nossos atos, porque a gente acha. Não. Se nós estivermos conectados com a palavra de Deus, se nós estudarmos, se tivermos um devocional, se aprendermos, pedirmos a Deus sabedoria, nós teremos certeza daquilo que estamos fazendo. O Espírito Santo vai nos apontar e vai nos dizer se a nossa consciência está ou não limpa. O nosso manancial termina assim. Precisamos manter nossa fé em Jesus Cristo com a consciência limpa, ok? Eu termino aqui deixando um abraço fraternal para cada um de vocês. O meu abraço de ursa. E logicamente que eu termino, né, com a nossa palavra de ordem, que é saudades.